Oi, amiguinhos! Nesse vídeo eu vou resolver 4 questões quase idênticas de relações entre variáveis diretamente, inversamente proporcionais. Vou deixar linkado aqui mais alguns exercícios dessa natureza para você aprender tudo de uma vez e matar de uma vez por todas essas dúvidas aí sobre relacionamento entre variáveis. Então assista tudo em sequência para poder, com o conhecimento de uma questão, entender a próxima, certo? Para a construção de isolamento acústico numa parede cuja área mede 9 metros quadrados, sabe-se que a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, o custo é R$500. Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede, é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora. E o custo é diretamente proporcional ao volume do material do revestimento. Uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede A em metro quadrado situada a D metros de uma fonte sonora é... Pensa comigo, aqui ele está relacionando área e distância. Quanto maior for a área, maior vai ser o custo, concorda? Se for uma parede grandona, ela vai ser mais cara do que uma parede pequenininha. Então, o A vai em cima, porque é diretamente proporcional, certo? As únicas aqui que tem o A em cima, digamos assim, vai ser a letra B e a letra D, certo? Então, as outras já estão eliminadas. Agora, vamos pensar o seguinte, quanto mais perto tiver o som da parede, ou seja, quanto maior for a distância... quanto menor for a distância, maior proximidade, tá próximo. Essa parede precisa ser mais robusta, digamos assim, para absorver aquele som, concorda? Porque imagina, aqui tá o som, a parede tá lá no Afeganistão, nem vai chegar o som lá. Ou seja, quanto maior a distância, mais barato fica. Então, quanto maior a distância, mais barato fica, é inversamente proporcional. Então, o D tem que vir embaixo, certo? E, portanto, aqui, a única alternativa condizente é a letra B. Agora eu vou fazer matematicamente para você entender certinho, Isso aqui é óbvio, é o jeito mais rápido de fazer para você eliminar a questão e ir para a próxima. Mas aqui vamos ver como é que faria matematicamente. Ele fala que o custo é diretamente proporcional ao volume do material do revestimento. Então eu vou escrever que o custo é igual, diretamente proporcional, você coloca uma constante de proporcionalidade aqui qualquer, vou chamar de K1, ao volume do revestimento. Então V. Aí, esse volume, eu vou transformar ele para área vezes espessura. Concorda comigo que um volume é a área, que é base, vezes largura, vezes a espessura, que seria a altura, Então, é a área vezes a espessura. Vou deixar isso aqui reservado em uma tigela e vou vir para essa frase, A espessura do material, então, de espessura, Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora. Então, eu vou escrever o seguinte, espessura quando eu falo alguma coisa relacionada à proporcionalidade, eu coloco uma constante de proporcionalidade, e se vier inversamente proporcional, eu ponho essa coisa no denominador. Ele falou que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, então vou pôr D ao quadrado no denominador. Agora, o que eu vou fazer é substituir esse E aqui, no lugar desse. Vai ficar assim, C é igual a K1 vezes A, vezes a espessura, que no caso é um K2 qualquer, dividido por D2. Esse K1 vezes K2, como são constantes, eu vou transformar ele em uma outra constante qualquer. K3, não interessa, entendeu? E aí fica em cima o A e o D ao quadrado, como a gente já havia pressuposto. Agora, o que ele falou? Ele disse que o custo é R$500 quando a minha distância, quando a minha área é 9 metros quadrados e a distância é 3. Então, eu vou substituir isso aqui na fórmula. O custo é R$500 quando a minha... Aí deixa o K3 aqui para a gente descobrir ele. Quando a minha distância é 3 metros e a minha área é 9. Certo? Esse 9 corta com esse 9, que é 3 ao quadrado, e, portanto, eu descubro que a constante aqui, ela é 500. Ou seja, esse 500 aqui, que faltava na interpretação da fórmula, surgiu exatamente desse manusear matemático aqui. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa, ou volume, de um animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa m, certo? Isso equivale a dizer que para uma constante positiva, ou seja, maior que zero, a área S pode ser escrita em função de m por meio da expressão. Ele falou que, olha só, o cubo da área S, então eu vou pegar S ao cubo, esse significa é igual. Quando ele fala proporcional, vou colocar uma constante de proporcionalidade K ao quadrado da massa M, ou seja, M ao quadrado. Você lembra de uma coisa? Isso aqui é um cubo. Para eu mandar para o lado de cá, porque eu quero isolar o S, eu tiraria raiz cúbica. Mas olha só comigo uma coisa. Se eu falar assim com você, raiz cúbica de 3. Aqui dentro tem um 3, Raiz cúbica de 3. Aqui tem um 1. Eu poderia escrever isso aqui como 3 elevado a 1/3.
Não poderia? Então, ao invés de escrever raiz cúbica aqui, passar na forma de raiz, eu vou elevar esses camaradas aqui a 1/3, que é idêntico a tirar a raiz cúbica. Então, esse 3 aqui, ó, eu costumo até falar o seguinte, ele é 3 sobre 1. Ele vai para o outro lado como um expoente inverso, certo? Então, é a mesma coisa, tá? Ele vem para cá, ó, como expoente 1/3, né? Porque o contrário de elevar a 3 é elevar 1/3, certo? O contrário de elevar o cubo é tirar a raiz cúbica. Então, eu venho aqui e jogo ele para cá como expoente fracionário ao contrário, beleza? Aí aqui tem o 1, né? E aqui tem o 2. Quando a gente chama a potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, esse 1/3 vai multiplicar o 1 e depois vai multiplicar o 2. Vai ficar assim, ó. S é igual a K, 1 vezes 1/3 é 1/3 e 2 vezes 1/3 é 2/3. Portanto, aqui a resposta é da letra D, ó, certo? K 1/3, M é 2/3. A resistência mecânica S de uma viga em forma de paralelepípedo retângulo é. Então, vou colocar aqui, ó, resistência S é de E igual. Diretamente proporcional, coloca a constantezinha de proporcionalidade, e o que ele falar que é direto vai em cima, o que ele falar que é inverso vai embaixo, tá? Diretamente proporcional à sua largura B, então coloco o B em cima. E ao quadrado sua altura D, então coloco o D ao quadrado, que é o quadrado de D, né? Quadrado sua altura, em cima, porque falou que é diretamente proporcional. Agora, o que ele falar inversamente proporcional vai embaixo, ó. Inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com seu comprimento x. Então, ela é inversamente proporcional ao x ao quadrado, certo? A constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. Qual é a expressão que traduz isso aqui? Letra A, né? De cara aqui, muito simples essa questão. Só saber que direto vai em cima, inverso vai embaixo, é igual. E quando falar proporcionalidade, coloca uma constante de proporcionalidade. Olha comigo essa questão de 2011, que é quase idêntica de 2012. Por isso que eu falo, assista as questões em sequência de similaridade, para você aprender com uma através da outra. A resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional à largura B. Então, a resistência ele chamou aqui de S. Vou falar o seguinte, a resistência é de E igual, diretamente proporcional. Coloca uma constante de proporcionalidade. O que ele falar que é direto, vai em cima. O que ele falar que é inverso, vai embaixo. Então, ele falou que é diretamente proporcional à largura B. Então, é vezes B. E ao quadrado da altura D, ou seja, D ao quadrado, conforme a figura. A constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material utilizado para sua construção. Considerando-se S como resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é KBD2, certo? KBD2, cadê? Letra C. Tranquilo? Fácil, né, gente? Sai daqui.